Bom, pessoal, vamos iniciar aí nossa aula de hoje, nossa segunda aula aí da UC de termodinâmica, né? Bom, pessoal, na aula passada eu dei todo então o fundamento lá, né, ah, só acho que eu peguei a parte da irreversibilidade, né? Só ver aqui. Pessoal, deixa eu antes de dar na segunda aula aí, da aula passada eu estava falando sobre a fundamentação, né, das leis da termodinâmica, né, que eu precisava saber e conhecer a lei dos gases ideais, né. Então, aproxima o que que é o gás ideal, é aquele gás hipotético que ele não muda de fase, né, ele sempre é constante, a gente entender principalmente ali os princípios da lei da termodinâmica. É, então, pessoal, dando continuidade, tá, deixa eu só pegar aqui o material. Só. Bom, pessoal, então continuando sobre essa parte do gás ideal, né? É, a gente tem um conceito que chama energia interna, né? Deixa eu apresentar aqui. Ó. Então, a energia interna, né, pessoal, ela vai descrever a energia como a capacidade de realizar trabalho, né? Então, o que que seria isso? É a quantidade de energia requerida, né, desse gás para executar uma quantidade de trabalho, que é sempre igual à sua própria, né, o seu trabalho realizado. Então, de forma assim, similar, né, essa quantidade de energia que um corpo possui é sempre igual à quantidade de trabalho que ele pode realizar, né? Então, é todo o potencial de realização do trabalho daquele corpo, no caso, o gás, né? Só que, claro, nem todas as energias que tem ali daquele corpo, né, seja ele ali um gás, no que a gente está aplicando para o gás, mas qualquer corpo ele é térmico, ela tem outra origem, pode ser térmica, elétrica, qualquer outra, mas nem sempre são térmicas. Segundo esses dois autores aí, então o sistema termodinâmico ele envolve três formas de energia. Então, basicamente, é energia de velocidade, é energia cinética, né? Então, todo corpo que se movimenta com velocidade tem energia com a posição em relação ao plano de referência, então é a potencial. Então, o que é energia de velocidade? Bom, quando a gente está andando, seja de carro ou moto, a gente está imprimindo velocidade. Então, quanto mais velocidade a gente imprime ali, mais energia tem. Então, quando a gente tem uma batida com uma velocidade muito alta, a energia envolvida é muito grande, por isso que a batida é feia, né? Com relação ao plano de referência, a altura. Né? A altura também é a mesma forma. A altura é energia potencial gravitacional. Então, quando a gente está subindo escada, quanto a gente mais sobe, mais energia a gente gasta para subir, né? A gente cansa mais. E a altura, né? Então, a altura também é uma energia potencial. E a temperatura, que é a temperatura, o que, que é? O grau de agitação das moléculas, a energia que está envolvida ali individualmente em cada molécula, o grau de agitação. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas daquele corpo, né? Então, quando eu forneço energia térmica a um corpo, ou seja, eu estou aquecendo ele, quando eu estou jogando calor ali, eu vou aquecer, então eu vou provocar uma variação de energia interna. Então, aquele corpo vai começar a alterar sua energia interna.
E os princípios da termodinâmica é fundamentado nessa variação de energia interna. Então, os três autores aí, né, Ramalho, Ferrari e Soares, eles indicaram então o quê? Que a energia total de um sistema tem origem em duas parcelas, a chamada energia externa, esse corpo, e energia interna, esse corpo. Então, a energia externa é as relações do sistema com o meio exterior, né? Então, é tudo aquilo que você aplica no corpo, seja velocidade ou seja energia potencial, ou seja, você imprimindo velocidade ou você dando altura para esse corpo, né? Ou diminuindo a altura dele. Então, esse tipo de energia a gente consegue mensurar, a gente consegue medir, né? Que é velocidade e energia potencial. E a energia interna, que relaciona então com as condições intrínsecas. Então, por exemplo, para gases, corresponde à energia térmica que se associa ao movimento de agitação térmica das moléculas, a potencial de configuração e as energias cinéticas atômico-nucleares, ou seja, uma coisa mais a nível micromolecular, né? É micro, né? Então, é a nível molecular, muito pequeno. Então, isso assim é muito é, médio, mas é muito baseado em conceitos estatísticos, né, de probabilísticos. É por isso que a energia interna você não mede diretamente. Você tem uma noção da variação dela, mas não mede diretamente, né? Bom, então as moléculas de um material qualquer podem possuir energia tanto potencial quanto cinética. E essa energia interna vai ser a soma das energias cinética e potencial internos. Então, aqueles três autores, né, o Ramalho, Ferrari e Soares, eles afirmam que não se mede diretamente. Como eu falei, a gente não consegue medir diretamente, mensurar essa energia interna, mas apenas sua variação, né, em um sistema, em um processo termodinâmico. Bom, então esse autor aí, o Dossai, ele falou que é executado trabalho mecânico, né? Então, através de um gás ideal, atuando sobre um corpo que movimenta uma determinada distância. Então, se você aplica trabalho em um gás, ele movimenta esse êmbolo, né? Então, sempre que um material experimentar uma mudança de volume, seja contraindo ou expandindo, ele realiza um trabalho, né? Pode ser um trabalho negativo ou positivo. Então, se a gente fala que o volume do material aumenta, o trabalho é realizado pelo material. Então, o material está expandido, no caso, o gás, ele que está realizando, né? E se o volume diminui, ou seja, o trabalho é efetuado sobre o material, ou seja, é um trabalho interno que eu estou comprimindo esse gás, né? Então, eu estou como se fosse uma força externa que diminui e realiza esse trabalho. É o que está aqui, né? Então, por exemplo, inicialmente eu tenho o gás aqui a uma pressão de 10 kg força por centímetro quadrado, a uma temperatura de 25 graus Celsius e a um volume de 1 litro. Então, inicialmente ele está nessa posição pistão. Está aqui sem atrito, beleza. No momento que eu adiciono o calor, aí o que que esse... Só que ele vai estar a mesma pressão, eu vou aumentar então a temperatura, eu vou dobrar a temperatura, vai passar de 25 para 50 graus e dobrar o volume, vai de 1 para 2 litros. Então vai ter uma mudança no volume. Então esse trabalho é feito pelo material. Então o gás está empurrando o pistão. Agora, se eu retiro o calor, a pressão vai continuar a mesma. Agora eu vou diminuir a temperatura para 12 graus e meio. Então estou retirando o calor e o volume vai reduzir para meio litro. Então o pistão agora vai descer, como se tivesse né, o trabalho então vai ser para fora, né? O trabalho vai, então vai como se fosse empurrar o pistão para baixo ali, contraindo. Bom, e o trabalho realizado na expansão de um gás, então, por exemplo, quando o gás ele é comprimido, então uma quantidade de trabalho tem que ser efetuada sobre esse gás. Então, de modo que a quantidade de energia igual à quantidade de trabalho será cedida às moléculas do gás durante esse processo. E a temperatura aumenta em proporção à quantidade de trabalho efetuado. Então, o aumento da temperatura no gás, conforme vai sendo comprimido, é um fenômeno comum e pode ser verificado. Então, toda vez que a gente comprime um gás, né, a gente aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Por isso que, por exemplo, no cabeçote ali do compressor, tem um trocador de calor. Parece aqui um cabeçote de uma moto, né? Parece o motor de uma moto. Só que ao invés de ter a explosão que gera o calor precisa ser arrefecido, eu estou no processo de compressão, então quando eu comprimo o gás, eu estou
diminuindo seu volume, mas eu estou aumentando a pressão e, por consequência, eu aumento também a temperatura. Então, para não aquecer demais, eu preciso trocar esse calor. Esse calor precisa ser dissipado. Então, por isso que eu tenho esse trocador de calor ali no cabeçote do compressor, né? Ou no próprio corpo dele ali do cilindro, para evitar que ele superaqueça. Então, o trabalho realizado no deslocamento do pistão, considerando pressão constante, então o trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. Então, numa expansão, ou seja, estou aumentando, a variação do volume é positiva. Então, o trabalho realizado é positivo. E como o trabalho representa, então, uma transferência de energia, então o gás, quando ele se expande, ele está perdendo energia, embora ele esteja recebendo energia sob a forma de calor. Então, de certa forma, o gás está expandindo, ele está perdendo energia, por exemplo, internamente, mas, porém, externamente ele está recebendo calor. E numa compressão, quando eu estou comprimindo, a variação do volume é negativa. Então, agora o trabalho ele é negativo. Então, quando um gás é comprimido, ele está recebendo energia do meio exterior, da mesma forma. Então, é como se fosse algo de fora que está fazendo comprimir. Bom, aqui a gente tem um exemplo, pessoal. Então, eu tenho um recipiente ali com gás, inicialmente uma pressão de 5 bar, a um volume de meio metro cúbico. Eu faço a conversão de bar para Newton por metro cúbico. Né? Então, 5 bar equivale a 5 vezes 10 a quinta Newton por metro cúbico. Ou, perdão, Newton por metro quadrado. É pressão. Então, o trabalho, pessoal, é a pressão vezes a variação de volume. Então, a pressão é 5 vezes 10 à quinta vezes a diferença de volume. Então, vai dar 5 vezes 10 à quinta, 1,2 menos 0,5, dá 0,7, né? Vai dar 3,5 vezes 10 a 5 joules de trabalho. Como aqui uma variação foi positiva, então o trabalho ele é positivo. Então, estou expandindo, né? Bom, e com isso, pessoal, a gente chega na primeira lei da termodinâmica. E o que me diz a primeira lei da termodinâmica, né? Então, no processo termodinâmico sofrido por um gás, a gente vai ter dois tipos de troca energética com o meio exterior. Então, a gente tem o calor trocado e o trabalho realizado. São os dois tipos de troca energética. É calor e trabalho. E a primeira lei da termodinâmica a gente chama também de lei de conservação de energia. Então, define que o calor efetivo transmitido é igual ao trabalho efetivo realizado para um sistema, que perfaz um ciclo, que a gente chama de ciclo termodinâmico, considerando que a lei de conservação de energia. Então, essa energia em um determinado volume de controle, uma fronteira estabilizada, ela não se perde, ela se conserva. Então, por exemplo, eu tenho esse corpo aqui, esse gás, recebeu 20 joules aqui de calor, e ele realizou um trabalho de 3, então sua variação de energia interna é de 17 joules, né? Dado que o calor total oferecido é de 20 e gerou 3 de trabalho, então a energia interna é de 17. Então, justamente, né, essa variação de energia, que é a diferença entre o trabalho, perdão, calor menos o trabalho, né? Bom, e nos processos que a gente viu lá, que é o isocórico, isobárico e isotérmico, né, a gente também vê aí que no trabalho a gente tem esses processos também. E a gente tem um quarto processo, além desses três, que é o chamado adiabático. Então, o processo isocórico, né, que é a volume constante, o trabalho nesse caso é nulo, porque eu não tenho variação de volume. Se o volume é igual ao outro, vai fazer a subtração, vai dar zero. Zero vezes a pressão vai dar zero, logo o trabalho é zero. Se a massa do gás, então, sendo M a massa do gás e a variação de temperatura, então calor trocado, aí do calor sensível, por exemplo, lá no ensino médio a gente só utilizava um calor específico. Por exemplo, aqui em um curso técnico, um curso superior, vocês vão ver que vai ter dois tipos de calor específico, a volume constante e a pressão constante. Então depende de qual é a condição, né? Se é a volume constante ou a pressão constante.
Como é um processo isocórico a volume constante, então é o calor específico a volume constante que se utiliza, né? Então, quando o meu corpo recebe esse calor de forma isocórica, ou seja, a volume constante, o calor recebido então vai apenas aumentar a sua temperatura. E no caso aqui não tem realização de trabalho. Então o trabalho é nulo, porém a temperatura aumenta, né? Só lembrando aí, igual eu falei que a pressão ó, não tem realização de trabalho, porém tem um aumento da temperatura. Já no transformação ou processo isobárico, é o que tem a pressão constante. Então, por um processo a pressão constante envolvendo um gás ideal, agora sim meu calor vai ser a pressão constante, que é a massa vezes o calor a pressão constante vezes a diferença de temperatura, né? E nesse processo, o volume V, né, ele é diretamente proporcional à temperatura T. Então, sendo assim, numa expansão isobárica, né, expandiu de forma isobárica a pressão constante, o volume e a temperatura aumenta, né? Então, aumenta o volume, aumenta a temperatura. Só a pressão que mantém constante. Então, vai ter um aumento da energia interna do gás, né? Então, logo, o calor é maior do que o trabalho gerado, né? Para justamente poder ter esse trabalho positivo. Já a transformação, o processo isotérmico, é aquele que vai acontecer em temperatura constante, né? E pela temperatura não variar, a variação da energia do gás é nula. Então, se meu ΔT é zero, logo a minha variação de energia interna é zero, porque a energia interna é justamente relacionada ao grau de agitação das moléculas. Então, se não tem variação de temperatura, não tem variação dessa agitação das moléculas, logo vai ser zero. Então, aqui o calor que é gerado é igual ao trabalho, ou seja, não tem a variação de energia interna, já que ela é zero, então todo o calor, por exemplo, é convertido em trabalho. E o outro processo que a gente tem aí, o quarto processo, que além do isocórico, isobárico e do isotérmico, é o adiabático. O adiabático é quando ele não troca calor com o meio exterior. Então, a variação de energia ela é igual em módulo e de sinal contrário ao trabalho realizado na transformação, ou seja, ΔU é igual ao menos o trabalho. Então, seria o trabalho igual em módulo, por isso que está, né, negativo aí. Então, nesse caso, o gás ele não pode trocar calor com o ambiente, mas havendo variação de volume, ele troca energia com o ambiente na forma de trabalho, que é o movimento de êmbolo, né? Então, já que ele não troca calor com o ambiente, vamos supor que ele está isolado, o trabalho que faz é fazer esse deslocamento do êmbolo, né? Então, por exemplo, numa expansão adiabática, o trabalho é realizado pelo gás. Então, o volume vai aumentar, né? Então, se eu aumentar ali o volume, a temperatura diminui e a energia interna diminui. Então, logo a pressão também diminui, né? Porque eu estou aumentando o volume, eu estou aliviando a pressão, né? E na compressão adiabática, agora o meu volume diminui e a temperatura aumenta, porque eu vou aumentar a energia interna e a pressão, por consequência, também vai aumentar, né? Então, eu diminuo o volume, aumenta a pressão. É o que acontece em um compressor, né? Então, eu estou comprimindo o meu ar, diminuindo o seu volume, aumentando a pressão e, por consequência, aumentando sua temperatura, né? Bom, e com isso, pessoal, a gente avança para a segunda lei da termodinâmica. Tá? Essa segunda lei, ela tem um caráter estatístico, né? Então, estabelecendo que os sistemas evoluem espontaneamente segundo um sentido preferencial, né? Tendendo para um estado de equilíbrio. Então, o que que acontece, né? Eu tenho dois corpos com temperaturas distintas, que devidamente isolado. Então, eu tenho o corpo A e o corpo B, com o corpo A tendo uma temperatura maior que o ponto B. Então, o corpo que tem a temperatura mais quente vai fluir, o calor vai sair do ponto A ao ponto B, isso de forma espontânea, até o momento que os dois corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão atingir a mesma temperatura. Isso em uma condição ali de isolamento, tal, nem nenhum, os dois estão tendo, vamos dizer assim, uma influência externa, né? Bom, isso é a forma espontânea. Porém, a situação reversa, ela não é,
ela é irreversível. Então, eu não consigo fazer isso aqui de forma espontânea. Então, o corpo que está mais frio, ou seja, com a menor temperatura, ir para o corpo A. Então, isso não acontece. Não de forma espontânea. Então, para isso, a gente utiliza os recursos de troca de calor e resfriamento, que é o que a gente utiliza nos sistemas de climatização e refrigeração. Certo? Bom, e também, pessoal, conforme a segunda lei também, nas transformações naturais, a energia se degrada na forma de energia térmica, né? Então, por isso que tem a dissipação de calor. Então, quando a gente tem ali uma máquina térmica, né? O que seria uma máquina térmica? Um motor a combustão, uma turbina. O que é um sistema de turbina? Então, motor a combustão, o que é? Mistura ar, combustível, né? Dentro de uma câmara de combustão, tem uma centelha, se for motor ciclo Otto, se for motor ciclo diesel, a própria compressão gera essa explosão gera uma energia térmica. Essa energia térmica vai movimentar o pistão movimenta o virabrequim, movimenta o eixo, o sistema de transmissão, até chegar nas rodas, né? Só que nem toda essa energia, ela vai se transformar em energia mecânica. Vai gerar um calor, esse calor vai ser dissipado, vai ser um aumento de temperatura. Então, essa degradação de energia é justamente na forma de energia térmica. Então, por isso que o motor esquenta. Então, nem todo o calor gerado ele vai virar movimento de roda, ele vai gerar um calor que precisa ser dissipado. Eu vou ter os sistemas de arrefecimento para poder o quê? Retirar esse calor. Eu vou retirar ali, seja sistema de arrefecimento a ar, a água, que seja disponível aí, né? E outro enunciado também da segunda lei é que é impossível, né, construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar de um calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Justamente, não tem como qualquer máquina. Mesmo o motor elétrico, que é considerado ali uma certa eficiência, mas ele tem perca, ou seja, tem perca da própria geração elétrica ali para movimentação, porque a, a corrente gera calor, esse calor é dissipado, né, nem todo ele é útil, também na própria movimentação dos eixos e dos rolamentos, vai ter perca. Essa perca também, então o motor ele é ali em torno de 85, 90%, até um pouco mais, mas não é 100%, porque ele vai ter ainda uma perca, né, que é normal, é do processo. Bom, e desse processo aqui, então, pessoal, a gente chama de processo irreversível, né? Então, são processos que não tem a volta, né? Então, por isso que ele é um processo irreversível. E o processo reversível é aquele que pode ser revertido, né? E quando ocorre, não causa mudança no sistema nem na vizinhança, já que ele é, vamos dizer assim, de mão dupla, né? Vai para um lado, vai para o outro. Então, o processo pode se reverter. Então, para existir possibilidade de reversibilidade de um processo, eu preciso, então, respeitar algumas condições, que a gente vai ver que isso na prática não ocorre, né? É justamente para chegar ali nessa conclusão. Então, não tem mesmo processo reversível, né? O processo reversível é um processo idealizado, ele não tem como ele ocorrer real, né, fisicamente. Então, primeiro não ter atrito envolvido no processo. A gente vai ver que não tem como, né? Todo processo tem um atrito, não tem como você zerar o atrito, né? Transmissão de calor ocorre promovida por uma diferença de temperatura infinitesimal, ou seja, as temperaturas são muito próximas, né? Então seria ou você considerar de forma isotérmica, né? Sem diferença de temperatura, também praticamente impossível. E não ocorre uma expansão não resistida, que também a não resistida é devido ao próprio atrito, que também isso não vai ter como acontecer. Então, justamente o atrito, que é existente em qualquer tipo de movimento ou fluxo, e o fluxo de calor, vão, de certa forma, já tornar o processo reversível, eles não conseguem se reverter. E todos os processos reais, a gente vai ver que ele tem um certo grau de irreversibilidade, ou seja, eles não são reversíveis, não tem como.
Então, por exemplo, do ciclo de refrigeração, a gente percebe mudanças nas variáveis de estado do fluido refrigerante ao longo do processo, que é resultante do trabalho. Então, como o próprio enunciado da lei, da segunda lei da termodinâmica, por causa dessa irreversibilidade do processo, é impossível construir uma máquina com total eficiência, porque o processo é irreversível, então não tem como você fazer de 100%. Você vai ter essa perca de atrito. Então, o atrito já é a primeira perca que a gente tem. Certo? Então, a gente não. Então, o que que acontece, por exemplo, no sistema de refrigeração, né? O fluido está escoando dentro de uma tubulação. Por ele estar escoando dentro de uma tubulação, ele já está sujeito a atrito. Então, esse atrito, ele vai ter perda de carga, vai ter perda de pressão, né? Então, o processo ali, você vai ter uma perda de pressão, que é uma irreversibilidade do próprio processo. No próprio compressor também, você vai aumentar a pressão e a temperatura do fluido e também vai gerar o atrito nas partes móveis do compressor, que também é irreversibilidade. Então, você tem uma eficiência do próprio compressor. E não tem como o processo ser reverso, né? Não tem como você fazer a volta, né, do compressor. Então, o processo também não tem como ser reversível nesse caso. Então, de certa forma, é impossível a gente fazer uma máquina de 100% de eficiência, né? Bom, pessoal, alguma dúvida aí, questionamento? Vamos passar para a próxima parte da aula aí. Não, professor. Tranquilo? Só tomar água aqui, pessoal, rapidinho, a gente continuar. Tranquilo, tranquilo. Bom, pessoal, então, dando continuidade então, à nossa aula de hoje, vou partir para um segundo assunto, que é sobre a parte de ciclo termodinâmica. Eu vou falar de potência, né, e o ciclo de Carnot. Aí depois, aí na aula, na próxima aula, eu vou falar da parte do ciclo de refrigeração. Bom, então primeiro aí, pessoal, o que é o ciclo termodinâmico de potência? Então, o ciclo termodinâmico de potência, eu preciso, então, ter uma fonte de calor. Então, preciso ter uma fonte de calor. Dessa fonte de calor, essa fonte de calor, ela vai para uma máquina, essa máquina vai me gerar um trabalho. E aquele calor que não é convertido em trabalho, ele é rejeitado para uma fonte fria. Então, uma máquina térmica nada mais é que eu preciso o quê? De uma fonte quente, que é uma geração de calor. Parte desse calor me gera um trabalho útil, e aquilo que não é gerado de trabalho, aquele calor que não conseguiu gerar trabalho, ele é rejeitado para uma fonte fria, né? Então, praticamente aí é o ciclo de potência de uma máquina. O ciclo ideal de Carnot, ele é usado, por exemplo, como modelo ideal, né? Então, Carnot aí é um engenheiro francês, né, que ele idealizou nessa máquina como que tem uma conversão ali quase 5% de trabalho. Que é considerada a máquina ideal, e todas as máquinas que são projetadas, né, seja até o próprio motor a combustão ali, ciclo Otto, ciclo diesel, os outros, vão ser comparados. Então, até os outros ciclos também, lá, o ciclo Atkinson, o ciclo Miller, é, alguns outros também, que o Atkinson é para principalmente para eficiência, né? Ele emula aí, por exemplo, como se fosse um motor dois tempos, é utilizado, por exemplo, lá nos híbridos da Toyota, né? Por exemplo, o motor, aí você vê, nossa, mas um motor 1.8 da Toyota rende 95 cavalos. Porque ele não é feito para gerar potência, ele é feito para eficiência, tá? Como ele tenta principalmente aumentar ao máximo da eficiência volumétrica. Então, por isso que ele dá pouca potência, mas dá muita eficiência no próprio motor. Então, é um motor altamente eficiente. Se for comparar a eficiência do motor 1.8 dele com 1.8 de potência dos Corollas antigos, é uma eficiência muito grande, porém não é para potência, não é para gerar potência.
para eficiência, por isso que tem bem menos cavalaria do que o motor, por exemplo, da motor próprio mesmo da combustão. Então, por isso que, por exemplo, o motor híbrido, né? O carro híbrido lá, os da Toyota, tem que ter o auxílio da parte elétrica, né, para combinar e ter a cavalaria para poder empurrar o carro. Né? Se dependesse só do motor a combustão, não daria conta. Bom, pessoal, então no nosso ciclo de potência, a gente vai ter esses 4 componentes aqui, né? Então a gente tem a caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. Bom, então quem gera o calor é a caldeira, né? Então, por exemplo, a caldeira, eu vou inserir o calor, então vou acionar de diversas formas. Então, a caldeira, por exemplo, você pode acionar ela por combustível, por biogás, né? Por combustível fóssil, elétrico, qualquer fonte ali qualquer fonte de combustão, né, de aquecimento para quê? Para gerar o vapor, né? Então tem uma água ali, eu vou vaporizar ela, tornar ela alta pressão. Esse vapor alta pressão, por exemplo, ela vai ser utilizado para uma turbina. Para quê? Para gerar eletricidade. Né? É uma forma de geração de energia, que é usando vapor, né? Então essa turbina, esse vapor vai para uma turbina que gera um trabalho, esse trabalho vai ser para qualquer coisa, para gerar eletricidade, para qualquer outro fim. Então esse vapor, ele vai baixar a sua pressão e ele vai passar para o condensador, né, que é aquele calor que não foi utilizado na turbina, vai ser jogado para fora, vai ser rejeitado para o meio, né, para o meio externo. Então, por ser um vapor a baixa pressão condensa, ele vai se tornar uma água de baixa pressão. Então, essa água precisa voltar para o ciclo. Então, para retornar para o ciclo, ela vai ser bombeada. Então, aqui eu injeto um trabalho para que essa bomba acione e essa água volte então para alta pressão lá na caldeira. Aí na caldeira ela é aquecida, vira vapor de alta pressão e o ciclo continua. Então é aqui, ó. Então a água entra na bomba, que é o ponto 1. Então a água aqui, ó, que está aqui a baixa pressão, vai passar pela bomba, passando por ponto 2. Né? Então a água vai entrar na caldeira, vai passar do 2, entra na caldeira aqui, ó. Então ele vai aumentar a sua pressão aqui, até chegar numa pressão tal, vai ficar com vapor superaquecido, em alta pressão. Então ele vai trocar esse calor. Então aí depois ele vai passar na turbina. Então ele vai passar pela turbina, onde vai diminuir o seu, né? Vai diminuir sua pressão. Depois ele passa pelo condensador, condensa. Ele condensa ali, ó. 4 ele passa aqui, vai. Então, do 4 por 1 aqui, ó, passa no condensador. Aí o bombeio joga aqui pro 2, do 2 para a caldeira e recomeça o meu ciclo, né? E tem os estados do vapor. Então, por exemplo, aqui é um vapor, ó, aqui é uma água, pode ser um líquido subresfriado ou um líquido comprimido. Aqui ele está na mistura, né? Líquido vapor. Então, parte vapor, parte água. E aqui está com vapor superaquecido. É quando ele sai lá da caldeira, né? Então, aqui a turbina é mais ou menos parecido com o nosso compressor. Ele não aceita o vapor, aceita água, né? Então, tem que utilizar ali vapor para se girar, né? Bom, e como é que é esse processo no ciclo de potência? A gente vai ver depois que o ciclo de refrigeração é o processo reverso, né? Justamente a reversão do processo. Então aqui é de 1 para 2, né? Então é a bomba que de forma ideal, aqui tudo é o processo ideal, tá bom, pessoal? A compressão ela é isentrópica. De 2 para 3, né? O processo de 2 para 3 é na caldeira. Então, na caldeira, eu vou fornecer o calor à pressão constante. Então, eu vou aumentar a temperatura, né? A mesma pressão. Aí, do 3 para o 4, eu vou passar a turbina, né? Então, na turbina, o vapor vai passar pela turbina. Então, ela vai se expandir de forma isentrópica. E do 4 por 1 vai ser, então, meu vapor. Vou diminuir sua temperatura e condensar também. Então, vou rejeitar esse calor a uma pressão constante também.
Então tá aí o meu processo. Bom, então quem fez, então, elaborou aí o ciclo, né, foi o Carnot. Então o ciclo de Carnot foi um engenheiro francês, Nicolas Carnot, né, nasceu em 1796 e faleceu em 1832. Então ele demonstrou por meio de uma máquina térmica teórica que não seria possível obter um rendimento perfeito, ou seja, ele demonstrou de forma empírica ali, né, através de práticas ali de experiências que não consegue ter uma máquina com 100%, ou seja, o que você fornece de calor, ela dá 100% de trabalho. Ele viu que isso de fato é impossível. Então, ele estabeleceu um ciclo de rendimento máximo. Então, ele viu também o máximo que pode chegar numa máquina, né, de geração de calor, convertendo em trabalho. A gente chama ali de ciclo de Carnot. E esses dois autores aí, né, o Potter e o Scott, eles definiram como a máquina de Carnot, uma máquina ideal que utiliza processos então reversíveis, então é um processo ideal. Então, tá vendo? Lembra da reversibilidade lá da primeira lei da segunda lei da termodinâmica? Então, aqui tem que se considerar o processo reversível para ser uma máquina de maior eficiência. Então, o conceito-chave de que a máquina de Carnot estabelece é o limite máximo possível de eficiência para qualquer motor real. Então, todos os motores que são projetados, né, todas as máquinas térmicas que são projetadas, elas são baseadas na máquina de Carnot, ou seja, elas são baseadas no ciclo ideal. Então, quanto mais próximo dessa eficiência, melhor a minha máquina. O que acontece hoje com os motores a combustão, né, pessoal? Então, o motor a combustão é um conceito antigo, é lá de né? Lá do advento da invenção do carro, do automóvel. Então, o motor naquela época tinha uma eficiência muito menor, à medida que a ciência avança, os experimentos avançam, tecnologia de material, né? Enfim, tudo vai avançando, você vai melhorando essa eficiência. Então, à medida que, né? Então, hoje a gente vê que os carros têm um motor com uma alta potência, né? A gente vê motores aí 1.0, motores 1.6, 2.0 aí que desenvolve, por exemplo, tem motor 1.0 com turbo que desenvolve 120 cavalos, né? Antes era impensável você ter um motor 1.0. São motores extremamente eficientes, com baixa cilindrada, que vai aumentando essa eficiência, chegando até a nível ali do motor do ciclo de Carnot, vai se aproximando, né? Apesar que hoje, né, pararam-se as pesquisas, esse negócio de eletrificação de carro, estão vendo que isso já foi um erro, né? Algumas grandes montadoras e algumas grandes fabricantes estão voltando, né, a pesquisar de novo os motores a combustão para melhorar, porque não é bem assim, né? Essa questão da eletrificação não tem como ser aquela coisa, agora vai ser isso e pronto, né? Não se pode desaposentar essas ideias, né? Sempre tem que estar renovando elas, né? Ah, bom, e como é que opera então o ciclo de Carnot, pessoal? Então são 4 processos reversíveis. Então, por exemplo, o processo de 1 para 2 é uma expansão exotérmica, ou seja, o calor é fornecido ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante. Então, o pistão no cilindro é movido, né? Então, aqui já que eu adicionei calor, então ele é movido e o volume vai aumentar, só que aqui com temperatura constante. O segundo passo do ciclo, que é de 2 para 3, é uma expansão adiabática reversível. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou isolar agora o meu cilindro, então nenhuma transmissão de calor, né? Como fala que é adiabático, não tem troca de calor, né? Então, esse processo é reversível. Então, o pistão continua a ser movido com o volume aumentando, sem adição de calor. Ele vai fazer isso como diz, com a própria energia interna do fluido, né? A compressão de 3 por 4, a gente tem a compressão isotérmica. Então, o calor é rejeitado pelo fluido de maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa, também com a temperatura constante. Aí aqui agora o que vai acontecer? O pistão vai comprimir o fluido em questão, né, diminuindo o seu volume. E a etapa 4 para 1 vai ser a compressão adiabática reversível. Então tem um isolante,
O cilindro então vai ser completamente isolado, não vou ter troca de calor nesse processo. Então, meu pistão agora ele vai comprimir o fluido até que ele, então, com a própria variação da energia interna. Se aqui foi para expandir, que ele vai para comprimir, até atingir a temperatura e a pressão original, onde eu vou recomeçar meu ciclo aqui, ó. Então tá aí por exemplo, o meu gráfico do ciclo de Carnot. Então, Carnot demonstrou que nesse ciclo as quantidades de calor trocada com as fontes quente e fria são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas das fontes quentes. Então, aqui, ó. Então, vamos supor que Q1 é a fonte quente. Então, vamos colocar aqui, ó, Q1 é a fonte quente. Q2 é a fonte fria. Então, a fonte fria. Então, T1 é a temperatura da fonte quente e T2 é a temperatura da fonte fria. Então, aqui, ó, a relação é o calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte, perdão, calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. E isso posso também traduzir no rendimento. O rendimento, então, é 1 menos a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte sobre a temperatura da fonte quente. É justamente, né, pessoal, aquelas fórmulas que eu mostrei para você lá na SAP, lembra? Então, aquelas fórmulas foram justamente retiradas daqui, ó, das fórmulas do ciclo de Carnot. Então, Carnot deduziu essas fórmulas aqui, ó. Então, como diz, tem um motivo, tem um porquê aí, né, dessas fórmulas, que a gente chama de máquina ideal. Então, por exemplo, todos que projetam motores ali a combustão, qualquer tipo de máquina térmica, se baseiam então nessas fórmulas aqui, ó. E quanto mais se aproxima, ou seja, o que os fabricantes fazem? Eles projetam inicialmente o motor com as condições, eles esperando chegar numa eficiência de Carnot de tantos por cento. Aí eles vão ver na prática, o meu motor chegou a tantos por cento. Então, opa, a gente pode otimizar esse motor, aí, né, vai otimizando esse motor para ele atingir a sua máxima eficiência, certo? Bom, pessoal, então aqui tem um exercício, vamos fazer ele aqui. Então vamos lá, certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Então aqui eu tenho um trabalho útil de 1000 joules. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 graus e 27 graus respectivamente, determine então o rendimento da máquina referida, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho a temperatura da fonte quente, que é T1, e aqui a temperatura da fonte fria, que é T2. Vamos fazer aqui, ó. Então ele tem aqui o trabalho de 1000 joules. A temperatura da fonte quente, que é 127 graus Celsius. E a temperatura da fonte fria é 27. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, pessoal, é converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Para fazer isso, basta somar com 273. Soma aqui também com 273. Então aqui, vou ver na calculadorinha. Então somando aqui, ó, 127 mais 273, 400 Kelvin. Professor, E o senhor está 20... escrevendo em algum canto? Tá branco na tela. Oi?
Tu tá escrevendo em algum canto porque tá branco a tela. Não tá aparecendo? Tô compartilhando aqui, não Pra foi? mim tá aparecendo. Foi? Pra mim tá Resolveu, aparecendo. não. É Peraí, o. É, deixa eu parar de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Peraí. Peraí, deixa eu... Tá aparecendo aqui a apresentação, tá? Tá aparecendo agora, não Sim. tá? Vou aqui para os... apareceu. Apareceu as anotações aqui, pessoal? Pra Pra mim, mim não. tá. Quando é o meu. Apareceu. A apresentação apareceu, mas aí agora ficou em branco. Tá em branco? Deixa eu fazer no... Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar no Paint, melhor. Vou fazer o Paint aqui, que aí eu garanto que todo mundo... Garanto que todo mundo aí... Deixa eu fazer aqui no Paint aí, que aí fica... Beleza? Então aqui, pessoal, ó. Então meu trabalho, ele é de 1000 joules, né? Então aqui, meu trabalho é 1000 joules. Eu tenho a temperatura da fonte quente, que é 127 graus Celsius. E tem a temperatura da fonte fria, que é 27, né? Vou voltar lá no exercício. Então, como eu havia falado, a gente precisa converter, né, no ciclo de Carnot, preciso converter as temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Então, soma aqui com 273. Soma aqui também com 273. Então, vai dar aqui 400, né? 400 Kelvin. E 27 mais 273. Opa, peraí. 27 mais 273 dá 300. Então aqui dá 300 Kelvin, certo? Então aqui dá 300 e aqui dá 400. Bom, ele pediu o rendimento, né? Então o rendimento é justamente aquela fórmula, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então aqui eu vou fazer N, que é igual a 1 menos T2 é 300 e T1 é 400. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, 3 aqui. 3 dividido por 4, pessoal, é 0,75. A gente fazer aqui, ó, 3 dividido por 4, 0,75. Então, é 1 menos 0,75. Então, 1 menos 0,75 dá 0,25. Então, aqui, ó, 1 menos 0,75, 0,25. Se eu multiplicar por 100, eu tenho ele em porcento, que vai ser 25% de eficiência. Geralmente o meu motor, né, os motores ali, as máquinas são dadas em porcentagem, né? Beleza. Qual que era a outra pergunta lá? Ó? Ele vai me perguntar qual que é a quantidade de calor retirada da fonte quente. Né? Então, o meu rendimento também, pessoal, pode ser dado em função da... O rendimento também pode ser a relação entre o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente, certo? Também é a mesma, as duas formas de representar o rendimento, ou relacionando a temperatura ou relacionando o trabalho com o calor. Bom, o rendimento é o mesmo, né? Se é 25, ó, então é 0,25. O trabalho, a gente viu aqui que é 1000 joules. E o calor da fonte quente que eu quero calcular. Então, vou multiplicar cruzado aqui. Então, aqui é como se fosse 1 sobre 1. Então, fica aqui 0,25 vezes Q1 é igual a 1000
vezes 1, que é 1000, né? Então, aqui, 0,25 Q1 é igual a 1000. Então, Q1 fica 1000 por 0,25. Então, 1000 dividido por 0,25 dá 4.000. Então, minha fonte quente é de 4.000 joules. Então, eu sei que, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de calor retirada da fonte quente. Então, 4.000 joules. E a outra pergunta é, qual é o calor rejeitado para a fonte fria? Então, agora eu posso usar essa relação aqui, ó. Q1 sobre T1, Q2 sobre T2. Ó. Então, posso utilizar aqui, ó, Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. Então, Q1 é 4.000, T1 é 400, Q2 é o que eu quero calcular e T2 é 300. Vou simplificar aqui, pessoal. Corto 2 zeros aqui. Aí aqui, dividido por 4 fica 1. Dividido por 4 vai dar 10. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Então fica Q2 vezes 1. Né? Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Q2 vezes 1 é igual a 300 vezes 10. Então fica Q2 300 vezes 10 vai dar 3.000. Então, Q2 é o quê? 3.000 joules, que é o calor rejeitado, certo? Então, aqui achei o Q2. Achei o Q1 e achei o rendimento. Certo, pessoal? Então, era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Tem alguma dúvida, questionamento? Não, professor. Então, pessoal, não sei se vocês viram aí, esses cálculos que eu fiz aí é parecido com o que a gente viu lá na SAP, certo? Então, aí tem a gente vê os fundamentos aí, o porquê, né, desses cálculos aí, os fundamentos certinho. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, só me procurar, tá bom? Desejar a vocês uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.